Graças a Deus. Amados irmãos, eu gostaria de tratar com os irmãos expositivamente a respeito de como ser um filho amado por Deus. Essa exposição ela encontra-se lá em Lucas, em seu capítulo 15, no versículo 11, que nos conta a história tão conhecida, né, tão famosa do filho pródigo. E diz o seguinte, nós vamos ler até o versículo 21. Jesus continuou: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Glórias a Deus, meus irmãos. Essa passagem Jesus ilustra contando a história de um homem que tinha 2 filhos, né? O mais moço certa vez se rebelou e disse ao pai: "Ó pai, me dá o que eu tenho, o que é meu por herança, e eu vou aproveitar a minha vida." Meus irmãos, essa passagem aos nossos dias, ela já parece muito absurda. Mas antigamente também o era. Tem um teólogo, né, arqueólogo chamado Rodrigo Silva, que ele conta que certa vez ele evangelizando os beduínos, né, do deserto, lá mesmo no Oriente Médio, ele contou essa parábola do filho pródigo. E aí aquela população, eles são muito... eles mostram o sentimento deles com muita ênfase. E quando o Rodrigo Silva contou essa parábola, ele conta que os beduínos rasgaram suas vestes, jogaram terra na sua cabeça e disse: mentira, mentira. E sempre que o Rodrigo Silva falava, eles cuspiam no chão. Disse: isso é um absurdo. Aí ele perguntou: por que é um absurdo? Porque ninguém naquela época vê um pai assim, como um paspalhão. Hoje nós temos uma cultura que o pai realmente é um paspalhão. Nós vemos isso nas séries, né? Nos filmes. Nós temos aí os Simpsons, né? Eu, a Patroa e as Crianças. O pai sempre faz um papel de paspalhão, mas lá não. Então, se essa história ela te choca aqui, lá era muito pior. Muito pior. E, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para vocês que esse filho, ele pediu a sua herança e ele se afastou do seu pai, do seu seio familiar, do seu pai e do seu irmão. Esse afastamento ele não foi apenas um afastamento físico, mas foi um afastamento afetivo. Dá a entender que ele não queria mais um contato físico e nem emocional com aqueles parentes, com a sua família. E ele então pediu para ir embora. Decidiu se afastar do pai e foi para uma terra longínqua. E esse texto ele nos traz algumas lições muito valiosas, meus irmãos, do que devemos fazer para ser um bom filho e do que não devemos fazer. A primeira coisa que me chama a atenção é no versículo 12. Vamos ler mais uma vez. Versículo 12. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. A primeira coisa que eu queria destacar para você foi a ingratidão daquele filho. Ele tinha tudo na sua casa, ele não tinha motivos para sair.
ele tinha aconchego, né, familiar, ele tinha pessoas à sua disposição, ele tinha provisão. Ele não tinha motivo algum para deixar a sua família, deixar a sua casa, deixar o seu irmão, deixar os seus pais, deixar o seu pai. Mas mesmo assim, ele decidiu partir, decidiu ir embora. Vamos ver no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele tinha provisão na sua casa. Amados irmãos, muitas vezes em nossos lares nós somos assim, sabia? Igual esse filho pródigo. Temos tudo. Nossos pais pagam a nossa faculdade, muitas vezes dá o alimento, muitas vezes não, certamente nos dá o alimento diário para que a gente possa nos alimentar, nossas vestes. E mesmo assim, meus irmãos, nós não temos gratidão. Simplesmente não temos gratidão e desonramos os nossos pais. E isso não diz respeito apenas às pessoas que moram ainda com seus pais. Diz respeito também àquelas pessoas que já casaram, já estão longe de seus pais, mas muitas vezes se esquece completamente dos seus pais e do suporte que seus pais te deram quando vocês eram pequenos, sustentando, alimentando. E ingratidão é um dos piores sentimentos que alguém pode ter. Lembra da cura dos 10 leprosos? Apenas um voltou. 9 foram ingratos. Não voltaram para agradecer. A primeira lição que temos é: não sejamos ingratos com os nossos pais. Isso é muito feio e isso fere muito. E muitas vezes sim, somos ingratos. Quando nossos pais precisam de alguma ajuda, de algum suporte, nós não damos o suporte que nossos pais precisam. A segunda coisa, meus irmãos, ainda no versículo 12, fala do desrespeito. Pedir herança naquela época era pedir para que seu pai morresse. Pai, olha, eu quero que você morra. Eu quero a minha parte na herança. Se para nós hoje, ocidentais, isso é uma afronta grande, imagine naquela época. Naquela época era o triplo, era pior. Era muito pior. Mas ele pediu. Pedir herança antes da morte é dizer que deseja o pai morto. Além da ingratidão, aquele filho era desrespeitoso com seu pai. E mais uma vez, isso não é algo muito distante. Nós somos acostumados, meus irmãos, e até tratamos isso com certa naturalidade, de responder aos nossos pais de uma forma arrogante. E o mal disso é que às vezes você está sendo arrogante, você está sendo tão arrogante, mas isso está tão normal na sua vida que para você já é normal. Não, respondi normal. Não damos satisfação aos nossos pais quando saímos, né? Para você que mora com os seus pais. Chegamos a hora que queremos. Não damos satisfação. Quando o pai pergunta, nós respondemos. Temos resposta pronta na língua. Respostas que ofendem. E foi isso que aquele filho fez. Ele desrespeitou seu pai. E ele disse: ó, pai, para mim o senhor já morria. Eu quero a minha parte da herança. Quero a minha parte da herança. E precisamos nos lembrar, meus irmãos, do que a Bíblia fala, né? Devemos honrar os nossos pais. E a ingratidão, ela não diz respeito apenas a palavras, mas também a gestos, né? Quantas vezes nós temos um pai idoso, uma mãe idosa, e a gente não presta aquele suporte e aquela ajuda. Não ajudamos num mercadinho, não ajudamos em alguma coisa em casa. O pai pede para você fazer alguma coisa, a sua mãe pede para você fazer alguma coisa, e você faz vistas grossas, não faz, não ajuda. Porque respeito não se dá apenas com palavras não, viu? Bença pai, bença mãe, isso daí é muito bom e é muito importante. Mas você prova que ama alguém é com atitude. Que adianta você chegar para sua namorada e dizer: olha, eu te amo, e depois trair, fazer um monte de coisa? Não adianta de nada.
E foi isso que aquele filho fez. Ele desejou a morte do pai. E realmente ele desrespeitou, não só com palavras, mas com atitudes, que ele foi embora. A Bíblia conta que honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento, né, com promessa. Se você honrar o seu pai e sua mãe, os seus dias serão prolongados. Eu vou ainda além, eu digo que nós devemos honrar os nossos pais, não para termos um benefício para nós, mas porque somos cristãos. E é isso que as pessoas esperam de nós. Qual o testemunho que nós vamos dar para as pessoas lá fora se nós desrespeitamos os nossos pais? Imagine uma pessoa que você está evangelizando, te vê xingando seu pai, respondendo com grosseria ao seu pai. Qual o testemunho de Cristo? Onde é que Cristo vai ser glorificado aí? Será que Cristo vai ser glorificado aí? Ou será que você está contribuindo para que aquela pessoa não se converta aos caminhos do Senhor? Então precisamos, meu irmão, ter em mente que não devemos ser desrespeitosos com os nossos pais. Então, primeira coisa, a ingratidão. Não devemos ser ingratos. Segunda coisa, não devemos ser desrespeitosos com os nossos pais. E aqui uma nota de rodapé. A Bíblia não manda nós honrarmos os pais que são bons com a gente, que são amorosos, que são parceiros, gente boa, não. A Bíblia pede para que a gente possa honrar os nossos pais, independente de quem quer que sejam. Se é aquele pai que te abusou na infância, se é aquele pai que não te ama, se é aquele pai que tá de mal com você, que não fala com você, que só quer falar com você para pedir coisa, para te explorar, é esse pai que você tem que honrar, porque ser cristão, meu irmão, ser cristão não é um mar de rosas, não. Amar a quem te ama é fácil demais. Mas o que é que a Bíblia diz? Às vezes a gente pensa que Jesus veio para acabar com a lei e trazer sobre nós a graça, que é o direito de pecar a hora que a gente quiser. E não, Jesus elevou o padrão. Enquanto a lei dizia que éramos para amar o nosso próximo, Jesus disse: olhe, ame o seu próximo e ore por aquele que vos persegue. Ele elevou o padrão. E é isso que temos que fazer, porque muitas vezes nós honramos os nossos pais quando eles fazem os nossos gostos. Isso é bom demais. E via de regra, todo pai é chato. Todo pai é chato, toda mãe é chata. Para você vai ser. Porque os seus pais, eles conseguem olhar um passo à frente e você só olha aquele passo ali. Então para você, as decisões do seu pai vai ser sempre chatas. Sempre chatas. Mas nós precisamos honrar os nossos pais. Não é honrar aquele pai que é camarada, que é gente boa, é honrar os nossos pais. Ah, meu pai chegou bêbado em casa, vomitando em tudo, tropeçando. Pegue o seu pai, coloque seu pai na cama, ajude-o, honre o seu pai. Vocês lembram de Noé? Noé estava bêbado, pelado. E aí um dos seus filhos viu e foi zombar, enquanto os outros pegaram o pai, acolheram o pai, protegeram o pai. Esses foram abençoados, o outro que zombou não. Bem, assim somos nós, precisamos respeitar os nossos pais. A terceira lição que aprendemos é que esse jovem, ele perdeu tudo o que o pai deu. Tudo. No versículo 13, vamos ler? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Meus irmãos, os nossos pais são os nossos melhores amigos. Muitas vezes os únicos. Mas são os amigos que mais desvalorizamos. Muitas vezes a gente acha que amigo nosso é aquele cara lá do trabalho. Muitas vezes diz, bate o ponto fora de horário mesmo, que não vai dar em nada não, vai. Ou então aquele amigo da escola, né, pra quem tá na escola, vamos gazear, vamos matar só essa aula. Vamos jogar futebol. Ou qualquer outro tipo de amigo que te aconselha coisas que aos seus olhos vai ser bom, vai ser show de bola, mas que no fundo vai te levar pra perdição, meu irmão. Os nossos pais, eles são verdadeiros amigos nossos porque eles falam sim e falam não. Não conforme o que a gente quer, mas
conforme o que é melhor pra gente. E muitas vezes a gente não valoriza isso, a gente acha que nosso amigo é aquele amigo que a gente quer fazer alguma coisa e ele nos incentiva, mesmo sendo nosso mal. E os nossos pais não são assim. Não são assim. E aquele jovem, ele perdeu tudo, ele pegou o dinheiro que o pai deu, ele viajou e ele perdeu tudo, começou a gastar tudo de forma irresponsável, ele perdeu aquilo que ele conseguiu construir, que o pai dele construiu para ele. E muitas vezes nós perdemos isso, talvez não em caráter financeiro, que não é o ponto, mas nós perdemos nossos ensinamentos, aquilo que recebemos em casa, parece que a gente esquece e a gente vai para o mundo e perdemos esses ensinamentos. Parece que não fomos instruídos a sermos cristãos, a sermos honestos, a sermos decentes. Pelo contrário, as influências acabam nos colocando para um caminho longe de Cristo. E às vezes nossos pais não são cristãos, mas seu pai certamente quer que você seja um bom cidadão, quer que você seja trabalhador, quer que você seja dedicado, quer que você seja um bom marido, bom namorado. E a gente esquece isso, a gente perde tudo que foi nos dado, meu irmão, dentro da nossa casa. Porque o nosso lar, ele via de regra, óbvio que tem as suas exceções, mas via de regra ele é um ambiente de amor, de comunhão, onde você é ensinado, às vezes não da forma que você quer, mas querendo ou não, é uma escola, você aprende. Você aprende com seu pai. Ah, meu pai é tão distante, minha mãe é distante, minha mãe trabalha o dia todo, mas quando vocês estão lá, ou mesmo sem estar, você aprende algo. E você não pode perder isso ao longo da sua vida. Isso é muito valioso. Isso é muito precioso. Porque os nossos pais, eles têm a bagagem que nós não temos. Nós não temos a bagagem que nossos pais têm. Por isso que precisamos ser humildes e entender que não podemos deixar escapar os ensinamentos dos nossos pais. Então, primeira coisa é a ingratidão. Não devemos ser ingratos como aquele jovem foi. Não devemos ser desrespeitosos como aquele jovem foi. E não devemos perder o que foi nos dado pelos nossos pais. Mas o que fazer então para sermos um filho abençoado? Para ser aquele filho digno que as pessoas olhem e digam, poxa, que sobretudo seus pais olhem e digam, meu filho é uma bênção. Olha que prazer você, né, receber essa informação de seu pai. Oh, meu filho é uma bênção, meu filho é, poxa. Porque às vezes nossos pais são incrédulos e nós costumamos vir à igreja, mas não damos aquele testemunho. E de que adianta? Não damos testemunho de cristão. E às vezes nosso pai fica, poxa, por que meu filho está indo para a igreja se meu filho é pior do que um cara que não está na igreja? Então o que devemos fazer? Devemos nos arrepender. Opa, pronto. Devemos nos arrepender. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então ele pegou seus bens, saiu de casa, foi curtir a vida, foi viver, acabou gastando tudo. E quando ele estava na situação muito precária, desejando comer comida de porcos, ele se lembrou do que ele tinha em casa, ele refletiu. Ele se arrependeu, ele caiu em si, ele percebeu que estava longe dos pais, né? Que não estava em uma situação boa, percebeu que o que ele fez foi errado e arrependeu-se. Meus irmãos, você precisa parar, olhar para você, porque às vezes você realmente não tem a consciência de que você está magoando seus pais. Você acha que está fazendo tudo certo e às vezes não está. Às vezes está
tudo errado, tudo errado. Você precisa parar, refletir, né, se você fez alguma coisa. E o bom daquele jovem, meus irmãos, é que ele tinha, né, os seus pais vivos. O seu pai era vivo. E ele pôde pensar em retornar para casa. Se você tem o seu pai vivo, a sua mãe viva, essa é a noite que Jesus fala para você ter uma atitude diferente, porque os nossos pais, eles não são eternos, eles são passageiros. E a vida é um sopro, né? A vida é um sopro. Então, se você tem que dizer ao seu pai que você o ama, diga. Se você tem que ajudar o seu pai, ajude, respeitar, não ser ingrato. Faça isso enquanto há tempo, meu irmão. Enquanto tem tempo. Porque depois é muito fácil chegar num cemitério e jogar flores, e deixar cartas, acender vela. É muito fácil. Mas enquanto tem vida, é a hora de você aproveitar. E se os seus pais já morreram, já faleceram, e você entende que você não foi um filho bom, você ainda tem um pai, que é Deus. E é para ele que você tem que se arrepender. Senhor, me perdoe, porque eu não fui um bom pai, um bom filho. Não fui um bom filho. Eu não honrei os meus pais enquanto os meus pais estavam vivos. Eu não fui um exemplo. Senhor, eu entristeci muito os meus pais. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Porque nessa noite, nesse momento, eu quero me regenerar e eu quero ser um bom pai para o meu filho e ensinar o meu filho no caminho que se deve andar. Ainda há tempo, meus irmãos, essa noite. Ainda há tempo. A última coisa que eu queria falar, o último tópico, então, só para relembrar, nós devemos não ser ingratos, né, com os nossos pais. Não devemos ser desrespeitosos com os nossos pais. Não devemos perder aquilo que foi nos dado pelos nossos pais. Devemos nos arrepender caso tenhamos sido filhos maus. E por último, o arrependimento ele precisa resultar em uma ação. Esse é o quinto passo. Vemos isso no versículo 18, do 18 ao 21. Vamos acompanhar. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, ele parou, refletiu no que tinha feito e ele voltou. Ele ensaiou um discurso para dizer para o pai. Mas o arrependimento dele gerou uma ação de voltar a ser aquele filho que ele era antes. Voltar para o caminho, voltar para a casa do seu pai. E muitas vezes nós dizemos que estamos arrependidos, mas isso não gera em nós fruto de arrependimento. É o que diz lá em Mateus 3, né, quando os fariseus foram falar com João a respeito dos batismos, né, dos 3 batismos. Batismo de arrependimento, né, nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. E João falou assim: vocês acham que vão escapar da ira vindoura de Deus? Mostre então frutos dignos de arrependimento. E o que é então frutos dignos de arrependimento? É você ter atitudes que mostram que você de fato se arrependeu. Se você, meu irmão, tem arrependimento em seu coração, mas se você continua sendo um filho ingrato, desrespeitoso e que perde tudo que seu pai te deu, então você não se arrependeu coisa nenhuma. Mas o seu arrependimento precisa implicar em mudança de atitude. É você chegar para o seu pai e dizer: pai, olha, conte comigo a partir de hoje. Eu sei que eu não fui um filho exemplar, mas eu estou aqui, conte comigo. E é assim que tem que ser, meus irmãos. Para fazer a aplicação, talvez você pense: essa palavra, ela não é para mim, porque eu sempre fui um filho bom, né? Um filho sensato, um filho obediente aos meus pais. E
eu nunca fui nem nunca serei um filho ruim. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que hoje mesmo você foi esse filho com seu Pai celestial. Todos os dias, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender e tomar uma atitude de voltar para o Pai. Porque todos os dias nós entristecemos a Jesus, meus irmãos. Todos os dias, todos os dias. Porque achamos que Deus é um Deus otário. Essa é a verdade. Mas lá em Mateus 3 fala que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que te batiza com o Espírito Santo para que você possa ser salvo, é o mesmo Deus que batiza com o fogo do inferno. Então hoje mesmo precisamos voltar o nosso coração para Deus e nos arrepender dos nossos pecados para que a gente possa nos livrar do inferno que está preparado para os ímpios e para Satanás, os seus anjos. Precisamos voltar para os braços do Pai. Aquele filho, a história continua, né? Aquele filho voltou. Antes que ele visse o pai já o via. E assim está Deus hoje para você, te esperando de braços abertos, para que você volte à casa do Pai, para que você tenha uma comunhão com o Pai, de filho. E Ele quer hoje te pôr um anel nos dedos e sandália nos pés, para que você possa reinar junto com Ele. Filho, co-herdeiro, sacerdote real, é o que Jesus quer te fazer essa noite. Muito obrigado.